claro que ela é uma metodologia, senão ela não conseguiria ser aplicada, né, didaticamente, mas ela parte de uma consideração deste ser humano. Então isso é muito importante que a gente possa destacar desde o início, onde ele considera o ser humano provido de 3 grandes qualidades que vivem em equilíbrio, para que a gente possa estar no mundo e conhecendo o mundo, recebendo os conhecimentos do mundo. Nós temos que partir do princípio que nós temos um pensar, nós temos um sentir e nós temos um querer. O primeiro setênio, que nós vamos estar abordando, o segundo setênio e o terceiro setênio. O primeiro é basicamente, não que os outros não existam, mas a criança está fortalecendo o seu querer, a sua vontade, a qual nós carregamos durante toda a nossa vida. Não adianta nós termos conhecimentos dentro do nosso pensar se a gente não consegue ter uma vontade, um querer de implantá-los no mundo. Fica claro? Também a gente não consegue ter apenas um querer, uma vontade, se essa vontade, para colocar os pensamentos em prática, se essa vontade não passa pelo sentir, porque se não toca os sentimentos da gente, fica vazio, fica robótico, fica mecânico. Então, tudo que nós planejamos numa aula, desde o primeiro setênio, as jardineiras, as materneiras, até o ensino fundamental, o ensino médio, nós procuramos trazer os conteúdos que uma criança precisa aprender para que ela possa vivenciá-los na sua vontade, no seu sentir e no seu pensar. Então, esse é um dos grandes diferenciais de uma pedagogia, vamos dizer, mais tradicional. Onde uma pedagogia tradicional fortalece? O pensar, porque ela é normalmente a pedagogia convencional, ela acredita que os pensamentos que estão dentro de um professor, na sua cabeça, devem ser transmitidos para o aluno para que ele os incorpore na cabeça. Até a palavra incorpore não é adequada, porque nós usamos muito a palavra incorporar conhecimentos, porque realmente a criança vai incorporar com atividades do querer, vai incorporar pelo sentir e pelo pensar. Outra condição muito importante para que a gente possa falar desse ser, dessa criança, é considerá-la como um ser espiritual. Um ser espiritual que estaria fazendo uma vivência terrena e não o contrário. Então, este ser espiritual, eu vou usar uma palavra que eu sei que também nas religiões mais espiritualistas se usa, mas aqui a gente usa esse termo pedagogicamente de encarnar. Então, um ser espiritual que vem à Terra e não está encarnado no corpo que ele recebe. Então, todo o trabalho da pedagogia é no sentido de que ele possa se desenvolver fazendo uma encarnação adequada desses 4 corpos. Que 4 corpos são esses? O eu, que é a própria entidade espiritual, que nós vamos dizer a individualidade, esse ser espiritual que já vem, que nós trazemos, vem com a gente. O corpo físico, que é o corpo que ele recebe herdado dos seus pais, né? É um corpo herdado. O corpo etérico, que é um corpo que tem, vamos dizer assim, toda a nossa fisiologia, que diz respeito a todo o funcionamento dos órgãos e todas as estruturas desse corpo físico. Por isso que também ele é chamado de corpo vital, porque ele dá vida. Sem o corpo etérico, o corpo físico fenece. Então ele é o corpo que dá vida. E o corpo anímico, que dá a alma para a gente. Então, quando a pedagogia Waldorf vai se estruturar, ela não pode perder de vista isso. Tudo que eu vou ensinar deve perpassar por todas as qualidades do querer, sentir e pensar, e a criança, no seu desenvolvimento, quando ela nasce, ela primeiro vai se encarnar no corpo físico. A atividade que ela tem nos 7 primeiros anos do corpo físico fazem com que o corpo etérico nasça. Ele não existe, mas ele existe. A funcionalidade passa a existir. E
O corpo anímico também, porque ele vai se preenchendo de conhecimentos e experiências e a alma vai surgindo, ele vai se relacionando com o mundo e o mundo anímico surge. E finalmente esse eu, quando você adquire a maioridade, está encarnado, incorporado. Muitas vezes a gente diz que uma criança pequenininha ainda não está ocupando todas as partes do corpo, isso a gente fala enquanto professor, e o nosso trabalho é de trazer, por exemplo, elementos que aterrizem. Eu fiz uma pequena brincadeira com vocês, porque, por exemplo, uma aula rítmica, tanto no jardim como no ensino fundamental, pode ter um objetivo de fazer com que esse eu que veio lá daquela noite, que foi embora, foi visitar outros mundos, ainda não chegou. Então estamos todos aqui, vamos chegar. Então vamos trazer para os pés, vamos trazer para as mãos, vamos colocar na frente, atrás, embaixo, em cima. Acho que agora dá para começar a aula. Então toda aula, por exemplo, do ensino fundamental tem uma vivência do ritmo, que é isso, para fazer com que esse eu realmente tome conta desse corpo, porque senão às vezes a criança pode estar assim. Não só Então, essas duas considerações são bastante importantes. Mais um pouquinho antes da gente entrar, gente, pode perguntar, tá? Pode interromper, só fazer assim com a mãozinha. Então, já que nós estamos falando dos setênios, porque realmente o currículo, ele trabalha em cima dos setênios, primeiro, segundo e terceiro setênio, que é até os 21. Quando a criança está no primeiro setênio, nós podemos considerar este ser onde o mundo que está fora dela, todo o mundo que está fora dela, impressiona. Por que impressiona? Porque ela não tem filtro nenhum. Qualquer coisa que eu ofereço para uma criança de 0 a 7 anos impregna o corpo físico dela e constitui a corporalidade dela. Então são as memórias que ficam marcadas dentro de nós, que são principalmente essas memórias desse primeiro momento, onde a criança realmente se tem um professor com ela, uma banda tocando lá fora, outra coisa acontecendo aqui, outra ali, a criança está sendo impregnada sem nenhum filtro. Ela ainda não tem uma consciência que permita, como a gente que pode estudar com uma banda tocando lá fora, alguns. Então a criança não tem isso. Da mesma forma, ela não tem filtros para uma qualidade de voz quando você se dirige a ela. Ela não tem filtros para um gesto mais forte ou fraco. Tudo que está fora dela, ela recebe. O gesto da criança de primeiro setênio é um gesto eurítmico do ar. Ela está aberta a tudo. Então, isso também é muito importante. E aberta também porque todas as impressões que ela vai receber dizem respeito não só àquilo que nós fazemos enquanto educadores, mas também enquanto aquilo que nós pensamos e sentimos, porque ela é um ser espiritual que ainda não está encarnada e tem uma percepção muito diferente da nossa. Nós não nos lembramos destas percepções, mas certamente quem tem criança pequenininha pode perceber. Alguém me perguntou da minha netinha, a coisa mais engraçadinha, essa minha mais novinha, que ela olha pra mim e ela olha pra cá. Ela olha pra cá. E eu fico assim, ela olha pra mim nos olhos, dá risada e tudo, mas muitas vezes ela tá olhando aqui. E eu acho aquilo lindo. Então, a criança pequenininha, ela tem percepções muito diferentes das nossas. Eu estava dizendo, eu falei da minha neta, mas provavelmente vocês também, que têm crianças pequenas, devem perceber pela fala das crianças, que às vezes eles falam algumas coisas que vocês dizem, opa, do que é que ele está falando? O que é isso? Então, as crianças realmente, principalmente no primeiro setênio, absorvem todas as impressões dos nossos atos, dos nossos sentimentos,
dos nossos pensamentos. E quanto mais você fica com uma criança, eu conto isso sempre, eu sou jardineira, sempre gostei muito de estar no jardim, e algumas situações em que um dia você não vem bem, você tenta não trazer os problemas de lá para cá, de levar para casa, aquela coisa toda. Eu lembro um dia que eu estava com uma questão, não me lembro qual era, e uma criança virou. Eu tenho certeza que externamente eu estava me mantendo como eu sempre fui. Sou muito para fora, sou muito brincalhona, e ela virou para mim e falou assim: hoje você está triste. E aquilo me marcou muito. Então, isso não é incomum, vocês já devem ter em algum momento vivenciado quando um filho te pergunta o que você tem hoje, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, você falar alguma coisa para uma criança, mas não é aquilo, você não é aquilo, com certeza a criança vai ter uma percepção disso. E isso diz respeito lá na frente como ela vai desenvolver a moralidade dela, porque é uma inverdade. Então, no primeiro momento, de 0 a 7 anos, a criança está vivendo a vida dos sentidos, porque são os sentidos que ela tem que estão totalmente abertos para receber o mundo. O mundo do tato, o mundo auditivo, o mundo do movimento, da palavra, do olfato. Então, realmente, esse é o mundo que ela está vivendo. E qual é, vamos dizer assim, a grande pergunta que como ser ela faz a um educador, a pergunta interna, para que ela possa estar bem e se relacionar com esta pessoa e aprender e receber tudo aquilo que ela tem intenção de receber. Você se interessa por mim? Esta é a pergunta que a criança pequena faz para o adulto. Ela não faz isso verbalmente, é dentro dela. E quando ela sente que esse adulto tem um verdadeiro interesse por este ser, eu quero que ele se desenvolva, eu quero que ele se incorpore, eu quero que ele cumpra a sua missão de vida, eu quero fazer parte desse processo, eu quero ajudá-lo de verdade, eu tenho essa intenção. Nós podemos falhar, mas não importa. O que importa é a nossa intenção verdadeira, o interesse que eu tenho, o que está por trás. Erros todos cometemos, mas se eu tenho essa intenção verdadeira, realmente o processo educacional acontece e as coisas vão acontecer, tá? De 7 a 14, existe já uma outra configuração. Se aqui o mundo entrava dentro da criança, aqui o que está se desenvolvendo é o sistema rítmico. E aí, realmente, existe uma troca entre o mundo e ela. Eu troco com o mundo. Aqui, ela acha que o mundo todo é dela, porque ela vê o mundo como se fizesse parte dela, principalmente uma criança de 0 a 3 anos. Por isso que a gente também nem lembra dessa fase, porque realmente é uma mistura entre o que há fora e o que há dentro. Aqui, para começar a ter a sua individualidade, ela já começa a reconhecer o que está fora. E este reconhecimento é uma das marcas que nós temos como educadores para denunciar se a criança está pronta para o ensino fundamental. Porque agora os conhecimentos não são mais ofertados como aqui. Aqui, quando eu educo, eu oferto o mundo que está fora e vou mostrando, olha a natureza, olha isso, olha aquilo. Agora aqui, eu tenho que já fazer com que o interesse dela se desperte para outras coisas. Então, realmente, eu tenho que ter uma preocupação daquilo que eu estou ofertando para ver se toca o mundo de sentimentos. Porque é este o sistema que ela está desenvolvendo agora. Aqui era a vontade. Tudo que você fala para uma criança pequena, vamos fazer, ela levanta os bracinhos e vamos fazer? Vamos fazer. Aqui, a criança já está vivendo o mundo dos sentidos. Os sentimentos estão começando a aflorar. Claro, porque eu estou fazendo uma troca com o mundo. Na medida em que eu troco com o outro, isso gera em mim um sentimento. Não que aqui não gerasse, óbvio, mas é uma força maior. Então, eu estou fazendo essa troca com o mundo, e é esse mundo de sentimentos, o mundo
anímico começa a acontecer aqui. Então eu vou começar a fazer a constituição do mundo anímico. Então eu troco com o mundo toca meu coração nos sentimentos. E eu desenvolvo a vida de sentimentos. Qual é a pergunta ou a frase? Eu me interesso por você. Então, é a fase que a gente começa a dizer que a criança não tem motivação. Algumas pedagogias não motivam a criança, porque onde elas tocam? Se ela toca muito no pensar, se ela toca muito no sentir, no fazer, para tocar a criança realmente e fazer com que ela se sinta motivada a aprender no segundo setênio, realmente é um mundo de sentimentos. Como é que eu posso fazer isso? Através da arte, através de tudo que faz com que este universo da alma se encante. E aí realmente ela se interessa. Esse você pode ser você, a pessoa, como também pode ser um colega, como pode ser o mundo que está à sua volta. Eu me interesso pelas letras, eu me interesso pelos números, eu me interesso pelas notas musicais, eu me interesso pelo violino, pela aquarela, eu me interesso pelo mundo. E no terceiro setênio, de 14 ao 21, que é o último, né? Eu ajo no mundo e o impressiono. Então agora é o contrário. Então aqui o movimento é de dentro para fora. Neste setênio eu tenho que colocar a minha ação. O mundo já veio, eu troquei e agora realmente eu arregaço de novo as manguinhas e ajo no mundo. E eu impressiono o mundo com o meu agir. A vida neste momento é uma vida de ação e nós nos interessamos uns pelos outros. Veja bem, eu pus aqui vida de ação e muitas vezes vocês vão entender que a gente está falando do primeiro setênio e a criança está na ação, no movimento. Mas é uma outra conotação. Eu estou querendo dizer que a vida de ação, de como eu me coloco no mundo. Aqui eu me coloco como alguém que recebe, aqui troca e aqui eu me coloco no mundo. Por isso que é uma vida de ação. E aqui realmente o que vale é a frase: nós nos interessamos uns pelos outros. Aqui o adolescente já está no grupo, somos nós, não somos só um. E nós nos interessamos uns pelos outros, porque já conseguimos entender que só vamos conseguir aprender a partir do outro e nos desenvolver a partir do outro. Então assim, essas seriam as primeiras considerações que eu gostaria muito de fazer para que a gente pudesse agora sim, de uma maneira mais expositiva, trazer algumas características da pedagogia Waldorf para que vocês entendam basicamente quais são os diferenciais. Eu vou me basear nos slides realmente para a gente não se estender muito. É óbvio que dentro da pedagogia Waldorf há muitas considerações que não daria para a gente falar hoje só. Uma consideração no primeiro setênio seria conhecer este ser a partir da sua constituição. Que tipo de constituição essa criança tem? É uma criança de cabeça grande? É uma criança de cabeça pequena? Não fisicamente falando, mas como ela vê o mundo, como ela atua, como que ela... É uma criança muito sonhadora? É uma criança mais lunar? É uma criança mais solar? Enfim, isso faz parte de um estudo que a criança de 0 a 7 anos tem, que a gente faz com relação à constituição. Quando ela vai para o segundo setênio, a gente já começa a olhar os temperamentos. É uma criança mais colérica? Como é que eu vou fazer para tocar nesta criança se ela está na cólera? Então eu tenho que equilibrar os elementos, né? A cólera é o fogo. É uma criança mais fleumática, que a vontade dela é bem tranquila, ela é pouca vontade, etc. Então vamos pensar nisso e ter outras considerações em relação a isso. Óbvio, considerações relativas à saúde dela. E aqui já tivemos, cadê a nossa querida doutora Cláudia?
Já tivemos palestras onde ela pôde nos falar bastante sobre a medicina antroposófica, porque é como nós enxergamos a criança dentro desse princípio da antroposofia. Então a criança tem que estar saudável, ela tem que ser saudável para que ela possa fazer todos esses processos encarnatórios de uma maneira adequada. E se ela não está saudável, o que é que está faltando para que ela possa fazer isso? E também outras alternativas e outras coisas que nós também observamos para poder estar olhando esta criança sob a visão da pedagogia Waldorf, como disse. Tá? Alguém gostaria nesse meio tempo de fazer alguma pergunta antes da gente entrar nos slides? Primeiro CT, você disse a importância da constituição, no segundo CT, os temperamentos, assim, basicamente, né? No terceiro CT, tem alguma outra característica? Começamos a olhar as influências planetárias. Tá? Se eu sou mais venusiano, marciano, né? Deixa eu ver um lugarzinho. Bom, então vamos lá. Já falei para vocês, a pedagogia Waldorf foi criada. Olha, se vocês não quiserem anotar nada, não precisa, depois eu passo para a Vanessa passa para vocês, fiquem tranquilos. A pedagogia Waldorf foi criada por Rudolf Steiner há quase 100 anos. No ano que vem, como eu disse, vamos comemorar o centenário. Ela tem características próprias, é uma escola única, respeitando vários fatores como a condição sociopolítico-cultural. O que quer dizer isso? Nós temos toda uma proposta, mas cada escola, se nós formos considerar que o elemento humano é que a constitui, nós não teremos nunca duas escolas Waldorf iguais. Não sei se vocês conseguem entender. Claro que a proposta, mas a constituição da escola, ela vai ser diferente, porque nós temos elementos humanos. Se nós vamos procurar uma escola, por exemplo, como a de Botucatu, é uma escola rural. Me lembro que quando eu comecei a fazer a formação, eu fui conhecer uma escola maravilhosa de Cuiabá, e eu achei a coisa mais linda. Por exemplo, a gente faz o curso do seminário, e a primeira coisa que falam pra gente é que a gente precisa tosar o carneiro e mexer com a lã do carneiro. Vocês pensaram o que é mexer com o de carneiro em Cuiabá, gente? Aí eu também digo que a gente... Eu sou de um tempo, né? Bem mais velha que vocês, então a formação é um pouco mais, vamos dizer assim, radical. Os sapatinhos de couro fechado, né? A gente comprar lá, não sei aonde, um sapatinho de couro fechado das crianças, eles iam de chinelinhos ou descalços, né? Então, assim, dá para entender? A gente não pode receber, e graças a Deus isso está mudando, porque hoje existem escolas Waldorf no mundo todo, esparramadas no mundo todo. As pessoas começaram a perceber que a gente não pode criar uma receita de bolo que sirva para todas as escolas do mundo inteiro. Mas não tem nem duas turmas iguais. Oi? Não tem nem duas turmas iguais. É verdade. Não tem nem duas turmas, exatamente. Então isso... Nem duas turmas. E o currículo é muito dinâmico e vivo, tá? É muito difícil um professor trazer um conteúdo de uma maneira estática. É muito difícil um professor, por exemplo, que está trazendo as casas, trazer as casas lendo em enciclopédias como são as casas dos povos do norte. O professor vai trazer isso de uma maneira muito rica, contada através de uma história. As crianças vão sentar todas assim, vão ficar com os olhinhos brilhando. Ele vai trazer vida àquilo que ele está falando. Ele conta como que as crianças daquela casa são, os cheiros que elas sentem, como que é o céu daquele lugar. Então ele preenche de vida. É diferente de falar as casas do Polo Norte são feitas de blocos de gelo. E um bloquinho é colocado um em cima do outro, são redondinhas, tem uma portinha e lá dentro faz calor. Tocou o coração de uma criança? Jamais. Né? Eu gostaria de ter tido tempo para trazer uma experiência das duas coisas, mas infelizmente não dá.
já falei, tem base em antropologia e antroposofia e tem como objetivo maior o desenvolvimento físico, emocional e espiritual do ser humano. Preocupa-se com a formação integral do aluno, respeitando as diferenças individuais, o tempo de cada um, as capacidades e potenciais de cada um. Isso é muito importante. O currículo procura equilibrar atividades do pensar, sentir e querer, utilizando-se de atividades diferenciadas como, por exemplo, música, teatro, trabalhos manuais, jardinagem, línguas estrangeiras como o inglês e o alemão e etc. Essa atividade, ela tem uma dosagem para cada setênio, né? Conforme vai vendo aquele desenvolvimento que foi falado ali. Sim, claro. Por exemplo, a criança só vai fazer apresentações dos trabalhos no final do ano de um teatro, no quinto ano, totalmente diferente do primeiro ano, né? Então tem uma, claro, depois eu falo isso, que os conhecimentos eles vão fazendo uma espiral, então você vai intensificando cada vez mais. E aqui também deixar claro que não são essas atividades apenas que vão trabalhar o pensar, o sentir e o querer. A própria aula, como eu disse para vocês, se eu vou fazer uma aula de matemática, de tabuada, eu vou usar o corpo, eu vou bater os pés, quantos números, nós vamos fazer coisas com o corpo. Depois nós podemos cantar músicas sobre a matemática. Aí sim as crianças vão ter, por exemplo, propriamente a tabuada, vamos dizer isso. Então, mesmo o próprio conteúdo vai mudando em função daquilo que eu quero equilibrar. E tudo passa pelo sentir, querer e pensar. O professor não é um transmissor de conteúdos, mas sim um grande motivador, que, conhecendo muito bem seus alunos, procura despertar o interesse do aluno em aprender. Né? Conhecendo muito bem, porque a forma de uma criança colérica aprender, por exemplo, é totalmente diferente de uma criança fleumática. A forma de uma criança de cabeça grande aprender no primeiro setênio, no jardim, é totalmente diferente de uma criança colérica também, ou sanguínea. Sanguíneo você tem que ir correndo atrás dele e ensinar. Senão você não dá tempo. Olha no meu olho. Senta aqui no meu colo. O aprendizado não estimula a competição, mas sim a cooperação. Não me lembro qual foi. Eu fiquei na reunião do primeiro ano, mas eu acho que foi isso, que foi no primeiro ano, que a professora estava dizendo que a classe estava muito bem, eles estavam aprendendo os conteúdos muito bem, rapidamente, e que agora ela descobriu que as crianças queriam fazer rápido para ajudar o colega. Eu posso fazer, ela fez rápido para ajudar o colega. Então, claro que aí também tem um trabalho intencional de formação de grupo, mas é interessante porque não tem essa coisa de eu acabei mais rápido do que você, eu estou fazendo mais rápido, ou qualquer coisa nesse sentido. Né? A grade curricular respeita as exigências e determinações do MEC, como português, matemática, ciências físicas e biológicas, história e geografia. Em termos metodológicos, o currículo Waldorf pode ser comparado a uma espiral ascendente. As matérias são revistas várias vezes e a cada nova exposição, uma nova e mais profunda visão do conteúdo exposto é oferecida. Então não é porque as crianças, por exemplo, encerraram, se acontecer, no primeiro ano já tendo aprendido a alfabetização, que logo no primeiro semestre do segundo ano isso não vai ser outra vez revisado, ou a matemática, ou a própria música, aquilo que eles já tocavam, tocar de novo um pouquinho, e depois vai acrescentando mais coisas. Na educação infantil, o arquétipo do primeiro setênio é o ninho. O ambiente é onde a criança tem que sentir que o mundo é bom. Então, se você pensar numa escola, num jardim, essa é a sensação que ela deve ter quando ela vem para a escola, de que aquele mundo é bom, a classe dela é gostosa, aquele universo é bom. De 0 a 7 anos é o setênio onde acontece a maturidade escolar. Então é onde a gente está preparando a criança para ir
para pré-escola. Por isso que a gente diz que é a fase pré-escolar. Eu estou preparando. E aqui a gente tem que fazer uma ressalva para aquelas leis que surgiram, graças a Deus, agora de novo estamos tendo uma mudança, né, nas datas de corte, que uma criança com 5 anos poderia já começar o processo de alfabetização, quando na verdade ela nem terminou ainda o processo de formação neurológica dela. Acontece por volta dos 7 anos. Características da criança, já falei, está aberta ao mundo, tem confiança ilimitada no mundo, recebe impressões sensoriais, ela não elabora julgamento ou análise, é aquilo que ela vê ou sente, é aquilo, está na fase do desenvolvimento sensório-motor, as percepções inadequadas são armazenadas no inconsciente, não tem os filtros do adulto, já falei isso para vocês, e o aprendizado acontece principalmente por imitação, né? Então isso talvez quem tem um filho só não consiga perceber isso tão fortemente quando a gente tem um grupo maior, né? E vocês devem saber, quando vocês veem os filhos de vocês fazendo exatamente aquilo que vocês fazem. Um dia que uma pessoa até falou assim, mas o errado eles aprendem mais rápido. Mas realmente é o aprendizado, né? Essa é a ferramenta com a qual ela vem, pois ela não vem ainda com um universo intelectual pronto. O cérebro dela ainda não tem essa condição. Como que ela vai aprender? Assim ela aprende a ficar de pé e a andar. Vocês sabem que a criança pequenininha, se não tiver um adulto de pé e tiver só sujeita, por exemplo, a história das crianças lobo que andavam de 4, ela vai andar de 4, ela não vai se erguer. E a fala é literalmente aprendida por imitação. A criança bem pequenininha, você fala com ela, ela mexe. A minha netinha também está nessa fase. Ela mexe a boca, ela não fala, não sai nada, mas ela está fazendo isso. O educador Waldorf deve ser digno de ser imitado, pois nessa imitação inconsciente ela está fundamentando toda a sua moralidade futura. Dá para entender, gente, a gravidade e a responsabilidade que nós temos, né? Realmente essa coisa é bem importante. E aqui eu estendo que não, infelizmente não é só uma questão de educador, né? Aqueles que nós temos como pessoas que deveriam ser aquelas que nos conduzem, os nossos governantes também, a gente pode estender para isso, né? A imoralidade solta, o que isso repercute, né? Então somos nós que temos o tempo todo que estar mostrando para as crianças aquilo que está certo e aquilo que está errado. Você não mexe, por exemplo, isso é muito importante. Nossa, esse é do nosso amiguinho. Quem sabe um dia lá na frente ele vai entender que a gente não pode pôr a mão na cumbuca do outro. Como a criança se impregna de todas as impressões, é importante ter cuidado com o ambiente da sala, da casa, de jardim da infância. Ele deve ser caloroso, o ambiente, porque é ninho não pode ser frio, ninho tem que ser quentinho, né? Você pede para uma criança pegar coisas no parque e fazer um ninho para um passarinho. Vamos pegar todas as folhinhas, tudo que a gente puder. Ela carrega tudo que é quentinho. Então o ninho tem que ser quentinho, não precisa ser cheio de coisas lindas, mas ele tem que ser quentinho, nas cores, nos paninhos que eu vou ter no canto. É bom também ela ter pequenos ambientes. Deixam lá na sala de vocês, né, a criança pequenininha, tudo bem, não é para ela usar todos os espaços, vocês querem ter o sofá de vocês, etc. Faz um cantinho para ela. Esse cantinho aqui, eu vou colocar um balancinho, eu vou pôr uma cabaninha, eu vou pôr um colchonete com umas almofadas. Esse é o cantinho dela, ela adora, a criança pequena adora entrar debaixo dos cantinhos. Não dá para fazer isso? Põe uma mesa e cobre com uma toalhona e ela pode brincar lá embaixo. Né? E na sala de aula a mesma coisa, ela tem que ter essa coisa bem quentinha e esses cantinhos onde ela pode ter uma cozinha, o quarto das bonecas, a floresta dos bichinhos, os carroções com os tronquinhos, tudo isso faz parte do universo da sala.
A criança tem a vivência do social nas refeições e em algumas outras atividades onde a gente usa a mesa grande, né? No jardim nós temos a mesa grande, não são mesinhas. Então, eu posso fazer uma modelagem, eu faço a culinária, eu faço o lanche, o almoço, o desenho livre, às vezes até mesmo um trabalho manual. Então, aquela mesa permite que a criança tenha uma grande convivência social muito importante. Os brinquedos, há cavaletes e panos para a construção de cabana, circo. Os brinquedos são de madeira e os bonecos são de pano. Há ainda semente, conchinha, pedra, toquinho de madeira, lã de carneiro, algodão, capas, saias, giz de cera de abelha, para que a criança possa criar e usar a fantasia que é inerente da criança. E aqui esse brincar não é dirigido, para que ela possa realmente usar a fantasia que ela tem, né? Claro, muitas vezes ela convida o professor, o adulto, para brincar. O professor até pode, tá bom, então pentei o cabelo do professor, e o professor está fazendo um trabalho manual ou está fazendo alguma coisinha. Mas ele está atento a tudo que está acontecendo. O olhar dele é para eu me interesso por você. O trabalho manual vai acontecer, vai usar na sala, vai fazer alguma coisa para a criança, vai consertar uma boneca, mas ela está sentindo o tempo todo que eu estou. Ela sabe que eu estou interessada no que está acontecendo ali. E muitas vezes, como a gente não ouve tudo, a gente pede ajuda para as famílias para contar para a gente o que elas contaram que elas estavam fazendo. Porque acontece isso também o contrário, né? A gente chama às vezes vocês para contar, olha, hoje falou tal coisa. E a gente também gosta de ouvir algumas coisas que às vezes a gente não percebe e a criança está levando para casa. Então, essa troca é muito importante, porque a família, a escola é uma extensão da família. Não é a família, mas é uma extensão. Então aqui um pouquinho distorcido, né? Um pouquinho de imagens para vocês sentirem esses cantinhos, como eles são. Né? Olha lá, cantinho. O legal é que eles começam a eles mesmos fazerem os cantinhos, mesmo que a gente não faça. Isso, com certeza. Não, pai, essa cabaninha não é assim, é assim, ó. Você, Sônia, e essa questão dos brinquedos artesanais, as bonecas de pano e não de plástico, ela está relacionada com qual é a proposta pedagógica disso especificamente? Em primeiro lugar, porque lembra, tudo que a gente quer, não é que ela não possa ter, eu acho que seria uma ilusão imaginar que fora ela não teria, mas dentro da escola tem sempre essa natureza, em primeiro lugar, de trazer a natureza para perto dela, um toque que sensibiliza e mexe com esse sensorial dela, são coisas que estão mais ligadas ao mundo da natureza. O segundo é que são coisas que o homem faz. Então, quando eu faço uma boneca, dá para tocar ela? Então, aqui, ó, o casaquinho e esse cobertorzinho fui eu que fiz, de verdade. Eu me interesso. Eu ajo no mundo com um propósito de trazer algo que eu fiz pensando em você, para que você brinque. Primeiro, tem essa intenção nisso. Segundo, que é alguma coisa realmente que ela toca e que é gostoso. Terceiro, que ela vê o fazer do adulto em função do mundo. Então, eu fiz o casaquinho, eles viram eu fazendo o casaquinho, eles viram eu fazendo, se não viram, eu falo, olha, eu fiz esse casaquinho para você, esse fim de semana. Então, tem essa intenção de trazer para ela esse universo mais acolhedor e intencional, né? Posso fazer, complementar mais algo? Lógico, todos podem, gente. O Steiner diz o seguinte, que um brinquedo que ele é de plástico, uma bonequinha que ela abre e fecha os olhos, ela é como se fosse uma surra no cérebro da criança. Ela machuca a alma da criança, porque o que a criança quer é imaginar as feições da boneca. Por isso que uma boneca Waldorf não tem uma feição definida, ela tem 2 pontinhos para os olhos, 1 pontinho para a boca. Porque quando ela olha aquela boneca,
ela imagina a boneca rindo, chorando, com várias expressões. E isso vale também para todos os brinquedos de plástico que a gente tem, porque a criança não faz nada, ela aperta um botão e o brinquedo brinca sozinho. Então, o que a criança precisa no primeiro setênio é de atividades de imitação. E por isso que para ela, as melhores brincadeiras são as atividades que os adultos fazem, que é o trabalho. Porque a gente acha tão engraçado, a criança vai lá e brinca com caixinha, com varrer, agora varrer, brincar de pedreiro, caixa, porque isso dá asas à imaginação. É isso, dá asas à imaginação. E ao contrário, esses outros brinquedos que são de plástico, além de não ter o elemento natural, e eles também contribuem para uma má formação dos órgãos internos do corpo. E no futuro, lá quando a pessoa tivesse uns 50 anos, ela vai sofrer possíveis doenças decorrentes daquelas brincadeiras lá inadequadas da primeira infância. Vou complementar, antes eu falava tudo dos meus filhos, agora eu falo tudo dos meus. A Liz ganhou, enfim, uma bonequinha que abre e fecha o olho. Ela tem 2 aninhos. E aí outro dia ela estava lá em casa, ia dormir, estava com a bonequinha, e ela percebeu que quando ela fazia assim, a boneca abria o olho, fechava o olho e fazia. Aí ela começou a fazer assim, aí ela ficou olhando pra mim e fazia assim que era pra eu fazer, né? Aí eu fiz igual, né? E eu pensei, o que será, né, que veio por aí? Aí ela fez assim, esse não, vovó, esse não, barulho. Porque o meu olho não faz barulho e a boneca, ele estava fazendo um barulho estranho mesmo, aquele tal. Mas eu acho que assim, é algo que para ela, aquilo impressionou de uma maneira desagradável. E ela falava, esse não, vovó, esse não, barulho. Mas olha que interessante, e constatou que não era verdade, porque o meu não faz barulho, dela também, ela deve perceber que não faz barulho. E aquela bonequinha. Cada criança recebe de uma maneira diferente. Às vezes uma outra criança não tem é isso, as individualidades precisam ser olhadas. Talvez para uma criança como a Liz, esses brinquedos possam ser fazer muito mais mal do que um outro. Mas isso que a Raquel falou é verdade, porque diz respeito a como está se constituindo o corpo dessa criança. Uma das atividades mais importantes da criança de idade pré-escolar é o brincar. A criança desenvolve-se em grande parte através dele. Ao brincar, a criança vai adquirindo experiências e vivências com as quais vai aprendendo a se situar no meio ambiente. Então, gente, eu sei que parece aquela coisa assim, poxa, mas vai na escola para brincar? Claro, não é só brincar, mas o brincar garante à criança uma gama infinita de experiências, em todos os sentidos. Tudo que você pode querer que a criança aprenda, ela pode aprender através do brincar. Então, acho que isso é uma coisa muito importante e principalmente o brincar não dirigido. O brincar dirigido, ela mesma pode dizer, já depois de uma certa idade, a minha turma, por exemplo, eles já começam a planejar as brincadeiras. As crianças menores de 3, de 4 anos, elas não planejam, elas estão ainda num brincar individual, de vez em quando se vincula um, se vincula outro, mas esse brincar dirigido pode ser dirigido por eles. Claro, vai ter atrito? Vai, o educador está ali. Você consegue resolver isso com o seu amiguinho? Que tal você falar para ele isso? Você está lá vendo o que está acontecendo, se alguém não vai se machucar e tudo mais. Mas eles vão criando as condições para receberem o mundo e se relacionarem. Tá? É no brincar que a criança conhece o mundo e a si mesma e desenvolve capacidades de relacionamento social e coordenação motora, óbvio. O brincar é tão importante e sério como o trabalho é para o adulto. Isso é também uma frase muito típica do Steiner, que assim, o brincar é o sucedâneo do trabalho no adulto. Realmente, a criança que não brinca, ela vai ter muitas dificuldades futuramente quando ela for trabalhar. A
área externa deve ser espaçosa e com uma geografia propícia para o desenvolvimento da coordenação motora. Deve ter areia, água, balanço, escorregador, tronco de árvore para construir pontes, muros, fogueiras e tudo mais que a imaginação permitir. Não precisa de grandes coisas elaboradas, né? Como a própria Raquel falou, caixas, tronquinhos, colher de pau, potinhos, areia, água, e a criança, a partir disso, faz todos os brinquedos que ela puder. Panos também. Olha lá, olha que gracinha. Você pode imaginar que com esses tronquinhos, que são tronquinhos mesmo, esta criança pode brincar dias e dias e dias, e cada dia pode construir uma coisa diferente, cada tronquinho pode ter um significado diferente. Então amplia muito, é rico. O brinquedo pronto é aquilo. Eu dei sei lá, um celularzinho de quinito da mamãe e do papai, aquilo só vai ser o celular, a não ser que a criança desmonte e brinque com as pecinhas. Pode gravar, pode criar uma arma, é verdade. Isso é verdade. Mas realmente a criança constrói muitas coisas. A qualidade mais importante na criança pequena é a vontade, é o querer, que ela expressa através do metabólico motor. A forma de brincar da criança é influenciada pela fantasia que vem de dentro e pela imitação daquilo que ela presencia. Ela imita o trabalho e os gestos dos adultos. Por isso é muito importante que os educadores se atentem aos seus gestos e posturas das crianças. Não é incomum recebermos crianças que vêm de outras escolas com 5, 6 anos. Parece uma brincadeira o que eu vou falar. E que eles ficam às vezes uns, 7, 8, 10 dias parados, a criança chama ele para brincar e ele não sabe brincar. E se você pergunta e fala, vai brincar? Não sei dessa brincadeira, não brinco. Aí vai passando o tempo, aquilo que é natural dela, porque ela sabe brincar, claro que ela sabe. Ela resgata, né, ou ela adquire, e aí ela vai e consegue brincar. Isso não é incomum. Bom, vocês também talvez devam ter essas experiências quando os filhos de vocês, que são alunos Waldorf, vão para parques, né? Então, assim, o que eles podem fazer e às vezes o que outras crianças talvez não consigam fazer. E talvez estejam com tablets e outros brinquedos, né? Porque a criança consegue brincar de tudo que você quiser se você soltar ela no parque. Tendo amigos, então, achar todos os lugarinhos, né? todos os gatinhos, subir nas árvores, brincar. Ela subiu para voltar. Inclusive, você ensina a assobiar e voltar, né? É sério. Com certeza. É sério. Por isso é muito importante que os educadores se atentem. Já falei. O ritmo é muito saudável para a criança. Ritmo é tudo na vida de uma criança pequena, é o que dá segurança, é o que fortalece o corpo vital, o corpo etérico, e é o que traz segurança. Uma vida de surpresas não é saudável para eles. Para nós é uma delícia. Você fala para o seu companheiro, sua companheira, surpreenda-me. Criança pequena não gosta. E quando ela gosta, ela é uma criança ansiosa, que fica perguntando. Antes, nós não estamos desenhando, ela pergunta, o que nós vamos fazer agora? E depois, o que a gente vai fazer? Então, uma angústia, né? Porque ela está sempre no que vai fazer depois. Ela não consegue viver o agora. Então, realmente, isso é um ponto muito importante. E que a pedagogia Waldorf trabalha bastante, até o ensino médio. Que é essa coisa assim, tem hora para tudo. Nós não precisamos. Outro dia, uma mãe me falou assim: nossa, não tem sinal, né? Não tem. Sinal? Não precisa de sinal, né? Guardar brinquedos, tomar um lanche, lavar as mãos. É lindinho. Eu lembro de uma mãe, nós fizemos o portal de passagem nesse primeiro ano, agora, estavam todas as crianças de vários jardins, né? Se juntaram lá fora com os pais e tudo, e eu fui incumbida de ir lá fora fazer o cordão dessas crianças, né? E aí eu passei, estava lotado, aquela coisa toda, e eu passei bem imaginando o cordão, fiz um silêncio, e a mamãe falou assim: que mágica
você fica. Mas funciona, gente. Porque eles já estão habituados com essa musiquinha do cordão dourado, eles já sabem que é a fila. Eu sou de um tempo que a professora dizia, fila! Você levava um susto, né? Assim na mão. Ah, também! Agora você fez. Entra na fila! Eu lembro disso. Entra na fila! Você fica toda delicada, tom de voz gostoso. O ritmo é muito saudável para a criança, pois ela já foi. Da mesma forma, busca-se cultivar diariamente os bons hábitos de higiene, alimentação, respeito, veneração e sociabilização. Como a gente agradece quando vai fazer o lanche, o alimento e quem fez o alimento, a gente procura pedir para lavar as mãos antes de pegar o alimento e colocar na boca, né? Então tudo isso a gente procura trabalhar dentro de um jardim com uma boa ênfase e também, e principalmente, uma alimentação saudável. Quando é o jardim a gente tem uma vantagem, enfim, de ter um lanche, vamos dizer assim, mais composto de fruta, o pão que a gente faz, os cereais que a gente tem na escola. Depois as crianças vão trazendo de casa, isso já não vai ficando dessa forma, porque também tem os hábitos de cada um, mas a gente procura orientar as famílias que possam permanecer com essa prática de uma alimentação mais adequada, ter alimentos integrais que trabalham dentro da gente no sistema metabólico, tanto quanto eu quero que elas façam muitos movimentos com as pernas, o movimento dos músculos para a alimentação, para a digestão, também trabalham na nossa vontade. Digerir uma coisa já quase pronta é muito diferente de digerir um arroz integral, que toda aquela musculatura está fazendo um trabalho muito intenso para digerir. Isso repercute na vontade dela, na qualidade da fala, né? Falar corretamente, então a gente também procura incentivar, porque o treino da fala faz respeito ao desenvolvimento também dessa vontade, tudo isso. O currículo de jardim desenvolve-se através das atividades pedagógicas semanais, permeadas por um fio condutor de imagens arquetípicas das épocas. Estamos na época de, agora, ventos e anões. Então, tudo que eu estou trazendo para as crianças permeiam, tem esse fio condutor. Daqui a pouco chega a primavera, Micael, então as imagens arquetípicas já são outras. Depois vai chegar pastores, advento, Natal. Então, esse é o fio condutor. E aí eu vou trabalhando tudo que eu quero dentro das minhas atividades. Entre elas, as atividades destacamos o dia de fazer o pão, o dia da aquarela, da modelagem, da jardinagem, do cântele, da euritmia, musicalização, trabalhos manuais e etc. Uma pergunta sobre as épocas. Elas são as mesmas épocas vivenciadas diferentes em todos os setênios da formação, desde jardim ou muda? No jardim a gente trabalha com umas festas cristãs. No ensino fundamental, cada ano tem um currículo apropriado para aquele setênio. Para aquele ano dentro daquele setênio. É de um pouquinho diferente. É mais difícil, assim, no primeiro ano até pode ter uma menção das festas cristãs, mas o currículo já está um pouquinho diferenciado. Segundo ano também, terceiro ano, quarto ano, vai mudando. Eu não entendi também a questão que você falou, que agora a época é ventos e anões. Anõezinhos, a gente trabalha o finzinho do inverno, a gente fala muito dessa coisa que a terra está sendo preparada para as sementes brotarem na primavera. E os anõezinhos, eles estão trabalhando dentro da terra, atrás das pedras preciosas. Então você traz essas imagens dos anões que estão preparando uma terra fértil e aquelas sementes que estão lá com toda essa força e daqui a pouco na primavera vai brotar. E o anão e os ventos, porque em agosto tem muito vento. Então a gente traz muito essa leveza também. Dois elementos, embora antagônicos, a gente trabalha bastante nessa época. Aí chegada da primavera, vem a primavera propriamente, tudo que traz as cores, cheiros, flores, e Micael, que é junto em setembro, que traz elementos de força, coragem. Entendi. Não gnomos, e sim anões. Ah, pode ser também.
natureza. A gente fala anãozinhos porque eles têm, mas não, a gente usa os dois dedos, pode usar também. Na primavera a gente fala mais em fadas. Isso, Então, exatamente. é que daí o anão destoa da fada, entendeu? Destoa. O anão é um ser humano, né? Ele não é elemental como a fada é. Eu não consigo visualizar. É que eu acho que do jeito que a gente fala anãozinhos, não é o anão, não. Então, mas é a imagem que vem na minha mente. Mas você fala que não é Como nós somos de fadas falam, eu estou mudando um pouco agora, eu falo um anãozinho, mas não no sentido de ser um humano, é o anãozinho que vive debaixo É o gnomo. É o gnomo. Então, a gente ficou, eu e a Laura, a gente ficou assim, estranhamos essa questão do anão, quando a Sara veio, a gente foi, enfim, para ela experimentar alguma coisa, né? Aí ela falou assim, tá bom, eu vou dar uma mordidinha de anão. Aí eu falei, Eita, mordida de anão, mordida que de isso? anão. Aí eu fazia a história de ataque. Aí eu falei, que anão. Que bom, é legal perguntar, porque assim, é um anãozinho, a gente usa anãozinho, que é esse ser que vive debaixo da terra. Isso, talvez ela entendeu esse anão. Sim, Nós não, com entendemos o anão. Com certeza ela deve ter falado desse anãozinho. E aí a gente que não entendeu. É verdade. Mas eu confesso que eu falei, não é anão, é gnomo. A gente falou, fadinha. Agora você vai fazer aquela assim, não é que a tia Sônia falou que um anãozinho que vocês. Aqui, não é só uma questão de nome. As mães que têm experiência de vida, né, pensam a não ser humano, mas a criança não, é o gnomo mesmo. Isso, é o que nós falamos, né? Eu acho assim, na verdade, o emprego da palavra anão associado ao ser humano é que é uma deturpação. Exatamente. Nossa, né? Culturalmente falando, né? Não é, a gente usa porque Até porque existe bicho. uma cultura que hoje a gente sabe que é discriminatória, né? Mas a deturpação está em usar a palavra associada ao ser humano. A palavra em si, ela realmente ela é da ordem do mundo da fantasia, universal. Entendi. A gente viu aquilo como um anão mesmo. A gente achou estranho. Claro. Mas Tá certíssimo. entendeu? De ter questionado. Desculpem algumas imagens, porque. Desculpa, volta só um pouquinho aqui, só para eu falar então. Aqui nós temos não é metalofone, xilofone de madeira, que as crianças amam para tocar. Aqui é uma atividade de fazer modelagem, biscoitos. Aqui é o cântele, para quem não conhece, um instrumento bastante usado, então, não só no jardim, como também no primeiro e segundo ano do fundamental, que é uma espécie de uma harpa com sons pentatônicos. Ali é o pão, fazendo pão. Aqui é a costura. Ali é uma roda de história. Aqui é uma atividade de aquarela. E aqui uma atividade de leitura na biblioteca, que a gente faz uma vez por semana. Nas atividades diárias é o momento de brincar, dentro das atividades pedagógicas o momento do ritmo, onde são vivenciadas as festas, estações do ano, brincar no pátio e o conto de fadas. Todo dia no jardim encerra-se o dia com um conto de fadas. As festas do ano ajudam a criança a entrar no ritmo do ano, através de músicas, danças, teatros, histórias e alimentos. As tradições são lembradas e a criança vivencia o sentido cósmico das festas. Páscoa, Pentecostes, Lanterna, São João, Micael, São Nicolau e Natal. Ela vive todo o ciclo anual através disso. E aí o professor tem uma mesa de época, onde ele coloca os elementos que, vamos dizer, têm as características arquetípicas da época. Para nós esse é um anãozinho, olha lá. É esse. Ok. Na hora da história, o conto de fadas remete às grandes verdades espirituais da evolução humana, como vida e morte, bem e mal. E ali eu pus uma ilustração de um livro bem interessante, claro, para o adulto, que
que é do Steiner, que fala sobre os contos de fada, sua poesia e interpretação. Um livro lindo, mas é para o adulto. Você não tem? A gente usa os contos de Grimm, não exclusivamente, né? Mas a gente usa predominantemente os contos de Grimm. E quando a gente conta a história, geralmente a gente trabalha a mesma história por volta de 21, 28 dias, a mesma história todos os dias, a gente procura não mostrar as imagens. Às vezes a criança conhece o livro, tem um livro e pede para ver, mas na hora da história a gente procura contar sem mostrar as imagens, para que a criança não fique também com aquela imagem daquela história cristalizada, com a ilustração que aquele autor quis dar. Deixa ela ter a fada que ela quiser na cabeça dela, a bruxa que ela quiser, o rei que ela quiser. Mais contado, menos letra, né? Sim. Mas às vezes uma mãe me pergunta, mas eu posso ler à noite? Não é o ideal, mas eu acho que a vida das pessoas é tão complicada que assim, ainda chegar em casa e ter um ponto exatamente como ele é dentro da cabeça, aí você pode dizer, olha, nós vamos apagar a luz, mamãe vai ficar aqui no cantinho, você fica quietinha, não precisa ler junto com ela. Você pode ler, mas bem no cantinho. Igual na peça. Um tom bem monocórdico, não precisa nada. Deixa eu tirar uma dúvida, porque pelo menos um livro que eu tenho dos contos de Grimm, eu acho que em alguns momentos ele é assim, bem duro, né? Você pegar uma chave e cortar o lenhador no meio. Aí eu sempre não falo assim, eu falo, aí eu sei se ele realmente fala, pegou uma chave, cortou. Lembra que eu falei, a criança não tem filtro. Então, assim, esse filtro somos nós, né? Então, você não tem que se preocupar. Claro, pode ser que alguma coisa ou outra, eu sei que quando eu comecei a estudar, eu pensei, nossa, tinha, acho que era o Vilãozinho Maria, como ele, mas não tem problema, porque você está falando do bem e do mal. O bem é o bem, o mal é o mal. Então não tem como você tentar disfarçar que o mal não existe. Mas a criança não vai olhar desse jeito. Geralmente, quando você conta pela primeira vez, você até bate palma, dependendo da história. É pior, você falar de matou com o machado, se você falar, que eu já li em contos de fadas, morreu de uma morte horrível. Dá uma amplitude pra você pensar. Eu prefiro saber que é o machado, chegou lá, pronto, acabou. Diminui. Né? Fica amplo. No maternal já ouvem essas histórias? Sim, só que no maternal, os contos que se usam não são os de Grimm, a gente usa contos rítmicos. São contos pequenininhos que trazem muito bichinhos, porque a criança se identifica muito com esse universo da natureza. Então eles usam mais os contos pequenininhos, chamam-se contos rítmicos da infância. Até uma coisa de Rapunzel? Não, Rapunzel já é um conto de Grimm. Dependendo da época, até a criança já de 3 já pode contar um conto de Grimm. Pode ser. Que na materna pode ser que já esteja no já sabe. E depende de turma, você vê. Se tem uma turma de maternal muito mais acordada, que a gente chama mais artes, né? Às vezes já pode estar trazendo um conto. Uma observação que agora com o Carmen Fischer, é interessante isso, porque às vezes a gente para ler um livro, né? Mais que a gente esteja discutindo se contar histórias, muitas vezes sem livro, e espera que ele esteja aqui olhando junto, né? E é legal também, se você for ler, fazer a experiência de ler mesmo ir para lá e fazer muita coisa, né? Sim, porque você deixa a imaginação dessa criança, né, ir para onde ela está do lado. E muda. E se você pensar, se você conta a bruxa da Branca de Neve, a criança imagina totalmente diferente a bruxa do João e Maria. Não é sempre aquela bruxa que tem aquela verruga horrorosa, aquele nariz cadunco, aquele chapéu. Entende? A criança também nos contos de fadas vai buscar a sua bruxa. E assim, o ilustrador desenha de uma forma, né? Então, se ela olha, vai ficar aquele desenho, ele vai para a visão. Ensino fundamental. O arquétipo do ensino fundamental do segundo setênio é o mundo é belo. De 0, o primeiro era o mundo é bom. Então agora o mundo é belo. O mundo não é feio, ele é belo. De 7 a 14 anos,
período onde acontece a maturidade sexual. No primeiro era a maturidade escolar, no segundo setênio acontece a maturidade sexual. Com 14 anos, e hoje cada vez mais cedo, a criança com 14 anos e antes disso, ela já adquiriu uma maturidade sexual. Acho que raramente hoje a coisa vai depois disso. É o período onde acontece o desenvolvimento anímico, né? Lembra dos corpos? Então, no primeiro setembro ela está no auge do corpo físico trabalhando, ela constrói o corpo etérico. O corpo etérico sendo pronto, ela constrói o mundo anímico dela. Emancipação da vida corporal. Então, as forças que ela precisa ter e despender não precisam mais tomar conta do corpo, ela não precisa mais se preocupar disso. Então, as forças que ela tem já não precisam cuidar da formação do seu corpo. Porque se você para pensar, falando em desenvolvimento neurológico, a criança realmente precisa se ocupar para terminar, os médicos que me ajudem a terminar o processo de maturação neurológica, mielinização das células e etc. Aqui já está tudo pronto, todos os outros órgãos, né? Acho que a gente fala mais de cérebro, mas acho que tem outros órgãos também que estão se constituindo, não é isso? Linfático, pulmão, tudo. Então ela realmente está livre, então essas forças podem se ocupar para o aprendizado. E aí ela tem também, desculpa, já falo já, ela tem um potencial de memória pronto, porque quando ela usa aquelas forças para construir o corpo físico, ela está usando forças de memória, que é a força do corpo etérico. Quando ela se desvencilha dessa tarefa, a memória está pronta para aprender, que quando ela junta o A mais o N mais o A é Ana, por exemplo. Então, e aí não precisa estar repetindo, tanto que a memória dela está pronta para isso. Nessa fase aí, ontem, hoje, sempre, não sei se será, mas é onde existem a maior incidência de bullying. Eu costumo dizer que nessa fase o ser humano parece ser cruel. Como que o método Waldorf trata o bullying? Porque não está isento, tá? Ou está isento? Eu acho assim, não é um bullying como a gente ouve falar em outras escolas, em outras situações. O bullying sempre vai existir em um certo momento. Quando a criança começa o segundo ano do ensino fundamental, ela começa a aprender mais sobre o bom, o bem e o mal, o bom e o ruim, sobre as espertezas, tanto que a gente trabalha com fábulas, né, para poder combater isso, e também trabalha com biografias de pessoas boas, Francisco de Assis e outras pessoas. Mas ela descobre que ela pode dar uma enganadinha. E ela pode dizer para o professor que ela esqueceu o caderno, mas o caderno está no mochileiro, não fez a lição. Isso é normal, vai acontecendo. Mas o professor atento vai percebendo isso e vai conduzindo de uma forma que ela vai ensinando. Você não precisa fazer dessa forma. Você não conseguiu fazer a lição? Não tem problema. Ou por que você não conseguiu? Você vai tentando conversar e mostrar para a criança que aquilo não é adequado. Né? E quando a gente percebe, principalmente porque algumas coisas podem vir de fora, não é tudo que a gente recebe aqui, que a gente. Não é porque passou a trazer esses elementos ou trazer essas condições de ela perceber, né? Uma das coisas que eu acho que limita um pouco, que coíbe um pouco, é essa questão de que cada um tem o seu tempo e isso é respeitado. Então, quando você, comparando assim uma escola muito tradicional, então todo mundo tem que saber a tabuada do 7 até março, até dia 16 de março. Né? Aí aquele que não sabe a tabuada naquele dia é o que vai ser a vítima, né? E geralmente é o aluno que tem mais dificuldade não só nisso, em outros, então ele acaba virando a vítima. Então, essa coisa do tempo, desse respeito do tempo e dessa colaboração entre eles, né, de que até você, eu vejo assim alguns aspectos, não que você não utilize, você pode até utilizar o exemplo daquele que fez
melhor, mais rápido, mas assim, ele vai usar isso para ensinar o outro, não eu sou melhor que você, né? Então eu acho que isso dá um ambiente de equipara mais as crianças nessa faixa. Exato, eu acho que coíbe, vamos dizer assim, porque eles têm um outro pensamento, não tem aquela coisa de que, né, aquele lá é um atrasadinho, sei lá, lembrando um pouco até das nossas salas de aula, né, quem era a vítima, porque todos nós tivemos algum companheiro que sofreu em sala de aula, e esse é o perfil, né, da criança que tem, ou usa óculos, aparelho e mais um colete de Milwaukee, que também, coitado, vai ser, mas sempre por uma diferença. Porque ele não está na mesma pegada que todos os outros. E aqui isso não acontece. Nessa pedagogia isso não acontece, mas é o olhar do professor. E também tem um ensinar a reconhecer o diferente como bom, porque o diferente é bom, não é ruim. A diversidade. A diversidade é boa. E quando o professor percebe, porque também vocês estavam falando isso, mas eu vou dizer que a gente está livre de uma situação de alguém chamar um amiguinho de gordinho, de isso, daquele magrelo, qualquer coisa assim, ou a gente sempre procura conversar, a gente procura trazer um ponto, não de uma maneira punitiva, mas trazer um ponto pedagógico, onde possa estar falando sobre as qualidades que todos os seres têm. Enfim, não é que não vai surgir em algum momento, mas acho que o que ela disse é bem pertinente. É diferente, a forma que isso vem é um pouco diferente. Professora, e a minha principal dúvida assim, entre esse primeiro setênio e a entrada para o ensino fundamental é a entrada. Como que esse processo flui assim, dentro da escola Waldorf? Assim, a conversa com o professor, como que essa criança sai do jardim e entra para o ensino fundamental? Essa conversa com os critérios, sei lá. A conversa com as famílias ou com a criança? Não entendi. Assim, ela fez 7 anos, então automaticamente, portanto, ela vai para o ensino fundamental. A gente não olha só a idade cronológica. A gente procura nunca mandar uma criança de 5 anos para o primeiro ano, porque é uma idade que a gente acredita que ainda, por mais que ela seja, a gente consegue entender que na sua integralidade ela não tem a maturidade. Ela pode ter a maturidade intelectual, que é o que no mundo convencional denota que ela está pronta, mas a gente sabe que não é isso. Uma maturidade emocional às vezes faz ela render muito mais do que a intelectual. A gente procura ter como marco, mais ou menos, as crianças que farão 7 anos naquele ano, que vai para o primeiro ano, como um marco. E a partir de agora a gente começa agosto, começa a fazer toda uma série de observações para ver. A gente sabe que uma criança pode ganhar algumas coisas de um mês para o outro, porque é muito rápido. Mas a gente começa a fazer uma observação. Se falta alguma coisa, a gente pode estar ajudando com alguma atividade ou pedindo para essa criança fazer alguma coisa junto com a família em casa. E está na conversa, claro. Se são situações que a gente percebe que não vai resolver só com mais um ano, a criança ela é muito tímida, muito tímida. E aqui não vai ser esse um empecilho que eu vou falar assim, não, essa criança está pronta, tudo, ela está ótima, não aguenta mais o jardim, mas eu vou deixar ela. Não, isso você vai tendo que ir percebendo como no decorrer do trabalho do futuro, do ensino fundamental, você vai trabalhar isso. Ou um pouco mais insegura, ou uma outra questão, enfim. Uma coordenação motora, uma criança que tenha pouca vontade de querer. É um item que a gente fica muito preocupado dentro de uma escola Waldorf, porque muitas atividades exigem dela vontade. É vontade para fazer os trabalhos manuais, é vontade para tocar flauta, tocar canto, vontade para cantar. Toda essa parte artística pede muito essa. E geralmente essas crianças são muito boas no intelectual, mas não fazem nada, não põem na ação. Então esse é um trabalho um pouquinho mais difícil, porque demanda um trabalho da família junto, olha, precisando aí fazer alguma coisa. Eu tenho uma criança que a gente, enfim, está observando e tudo mais, e ela, vamos brincar lá fora. Ela não gosta de brincar, não gosta de correr, mas não gosta. Aí eu estava ainda dentro da sala. Já brinquei, tô cansada. Sério, eu juro. Foi até lá. Tô cansada.
Então, não, pode, vai fazer isso, pega esse pouquinho, faz isso, faz aquilo. Você vai ajudando, né? Mostrando. E realmente uma criança tem um potencial mental enorme, você te dá aula, mas não adianta, porque pode não ter sucesso. Não falo nem só na pedagogia Waldorf, falo até de uma pedagogia onde ele vai ter que aprender a passar por um beabá inevitável, é a vontade. A palavra Vontade de querer. Não é vontade de eu quero, papai e mamãe, que você me compre esse brinquedo agora. Isso não é. Vontade de tanto, vontade de... É que a vontade está relacionada com a força do fazer. Vontade, leia-se, força do fazer. Querer fazer. Não é ímpeto. Porque às vezes parece um movimento. Quero fazer isso, então vou tornar isso legal. Pode ser. Eu acho assim, para você ter vontade. Eu não sei se pode. A preguiça eu acho que não é bem uma preguiça. Porque você pode ter vontade e ter preguiça. Eu tenho vontade e tenho preguiça, mas eu acho que é muito essa. A palavra força para o fazer. É força para o fazer. Né, que está ligada mesmo ao metabólico motor. Crianças que têm uma dificuldade até digestiva, está relacionado com isso. Geralmente essas crianças gostam mais de comer, são mais observadoras. Tem a ver com a vontade de potência, né? É fácil enxergar isso, na criança talvez vocês não vejam tanto, porque a criança tem um misto, né? Ela é sanguínea também, naturalmente tudo. Mas pensem naquele adulto, sempre tem alguém, ou no trabalho, ou na família, aquela pessoa assim, gente, é um gênio, mas o cara não consegue começar e terminar a coisa, ou a pessoa não consegue dar cabo, começa uma coisa, termina outra, ele tem um projeto maravilhoso, mas o projeto é sempre para amanhã, não é para agora. E a pessoa que tem vontade, por exemplo, ela pode não ser tão gênio, mas aquela pessoa já fala assim, então vamos lá, gente, vamos começar, vamos lá. Essa pessoa pode realizar mais que o outro pode não fazer nada com o que ele sabe. Se angustiar, está lá dentro. Só para dizer, para não perder, o assunto que estava antes do bullying, né? Que o bullying ele é uma ação que se repete, é uma zombaria repetitiva. Então talvez ele não seja uma reação natural como raiva, inveja, ciúme. Ele é uma coisa mais elaborada e que pode se manifestar não de forma natural, de uma forma que alguma influência fez com que o aluno, além de maltratar alguém, faça isso de forma repetida. Isso é o bullying, uma coisa um pouquinho mais elaborada. Acho que sim, acho que você está dizendo uma coisa pertinente. E talvez por isso eu quis dizer que aqui não é uma redoma. Porque sim, a gente pode ter uma criança com uma característica mais um pouco assim de falar uma coisinha para um, falar outra coisinha para outro, mas o bullying caracteriza mais uma coisa de você pegar alguém pela frente e repetir aquilo, fazer assim sempre, nunca ter uma atitude diferente disso para com aquele indivíduo, né? Fazer uma coisa que a criança não gosta, né? Ela não vai gostar, o outro percebe e vai insistindo, né? Porque essa coisa de provocar, gente, criança é criança, né? É ser humano, é ser humano, né? Provocar, eles provocam. Vou dizer que não. Só para acrescentar uma coisa, o bullying ele tem a ver realmente com a imitação da criança em relação a certos comportamentos de exercício de poder, de dominação e autodominação. Então é reflexo de uma cultura de poder, né? Então tem a ver com a organização social. É mais complicado por causa disso, porque tem uma forma que a criança passa a reconhecer que ela consegue exercer um certo poder sobre o outro. Geralmente isso através, ela se aproveita de uma situação em que ela percebe que uma certa diferença do outro já causa um estranhamento naquele
grupo social. Então ela aproveita isso. Ela aproveita isso. Tem a ver com imitação mesmo, né? Do que ela percebe na sociedade ao redor, né? Claro. Uma coisa, voltando para a questão do bullying e o que você falou no começo, eu acho que pode acontecer, mas eu acho que o que fortalece a antroposofia contra o bullying é que você não está olhando só o mental. Então, quando você forma a criança também ajudando ela a sentir melhor o que ela sente e a agir, você vai ajudar ela naturalmente a não ter esse tipo de comportamento. Então, hoje em dia, a resposta das escolas tradicionais e algumas outras é: vamos trabalhar a empatia. E, em geral, eles vêm trabalhar a empatia aqui. Vão contar histórias, vão pegar livros, vamos analisar. E essa criança está, desde o começo, sentindo com uma fidelidade muito grande aquilo que é, sempre tendo exemplos de pessoas que agem adequadamente frente a situações que podem causar um estranhamento para você mesmo, né? Então, eu acho que é tudo isso que acaba também prevenindo ações piores, né? Com certeza. Está tentando formar ele integralmente, não só a cabeça dele, Com né? certeza. Vou dar um exemplo, assim, meu filho mais velho olhou, ele não sofreu bullying na outra escola, mas ele não queria ser japonês. Ele falava: mamãe, eu não quero ser japonês, porque era aquela brincadeirinha de criança, japinha, olhinho puxado, não sei o que, ele não queria mais ser. Isso me arrasava. Chegou aqui, mamãe, outro dia ele veio, acho que lá no primeiro ano, eles trabalham músicas, né, de cada país da criança. Aí cantou uma musiquinha japonesa que ele sabia. Ficou encantado. Aí ele ficou encantado. Mas agora eu sou japonês, eu nasci no Japão. Ainda mais depois de apresentar o onigiri. Isso que eu ia falar, toda festa da escola tem comida japonesa e tá tudo bem. Então essa coisa de trabalhar, as diferenças são boas, né? Sim. Então isso eu acho que realmente previne muito o bullying. Ele que foi fazer um parêntese, né, que eu fiquei muito feliz de você trazer a dança cigana, porque eu sou espanhola, né, sou filha de espanhola de Andaluzia, né, onde tem muitos ciganos, e não vou dizer que a pedagogia Waldorf é a antroposofia, mas os ciganos, eles têm uma fama um pouco diferente, né? Não é igual a uma dança do ventre. E eu fiquei muito feliz, porque certamente eles têm conhecimentos, e só um pouquinho que você falou aqui, não, e só o que você fez passar, e a gente não fez. Será que eu estou muito velha para fazer isso? Eu adorei! Lindo, mas eu fiquei feliz, porque eu acho que foi o primeiro. Não acredito que numa escola Waldorf, de algum outro lugar, tenha tido uma apresentação de uma dança cigana. E eu falei, puxa, que coisa linda, né? E que bom a gente poder o povo cigano. É bem encantador quando você começa a conhecer, porque eles estão no mundo todo. É. O povo cigano começou lá no cantinho, ele espalhou pelo mundo e ele se adaptou a cada cultura. Então é uma coisa que você tem muito para estudar, muito para aprender. Legal. Obrigada. Onde eu estava? Me ajuda aqui. Acho que na emancipação da vida cultural e lá embaixo. Ah, meu Deus, por quê? Lá em cima. Interesse necessita de... Emancipação da vida corporal, interage e reage aos estímulos que recebe. Lembra daquela imagem? Então agora ele não só recebe, ele interage, ele questiona, ele pergunta, ele está trocando, ele faz uma troca. Então isso é bem interessante. A própria exemplo que ela deu da música, né? Então aquilo foi um conteúdo de uma nacionalidade que veio, ele trouxe algo da origem dele e aquilo usou, foi uma troca que fez. Isso acontece o tempo todo. Necessita de explicações conceituais, diferente da criança pequenininha, que você não dá conceitos. Quando você vai trabalhar forte e fraco, você não fala o que é o som forte ou o que é o som fraco. Já na criança de segundo CT, você já tem que explicar o que é isso. O interesse pela admiração que as coisas causam. Vivência na área dos sentimentos. Sai o sentido, lembra? Sentido no sentido mesmo de órgãos sensoriais, e entra o mundo do sentimento. A puberdade vem, né, no ensino fundamental dos 12 aos 14 anos, que perturba a natureza mímica.
né? Todos nós sabemos disso, já passamos por isso. Quem tem filhos mais velhos sabe também que quando vem a puberdade, ela traz uma certa desarmonia naquela situação que estava harmônica. A criança entra no fundamental até por volta dos 11 anos, ela vive um período assim de uma paz, né? A gente percebe isso, sim. Claro, tem aos 9 anos tem o bicão, mas não é uma coisa que traz uma desarmonia da alma, um questionamento, uma dor, um sofrimento, né? A casa inteira sofre, ou então a raiva que vem, as batidas de portas. Sabe disso, gente? Não, olha, isso nem criança, ainda que quer ter atenção. Eu trago ser adulto. Então tem esse jogo, né? Na mente. E acho que hoje em dia, quando a cultura está num processo, né, o mundo, a vida está num mundo de aceleração, mas a alma dele ainda é a mesma. Eu acho que deve viver uma controvérsia muito maior. Porque a alma é a mesma, não mudou. O que mudou é o que está fora, né? A alma humana é a mesma. O professor Waldorf deve saber o que é bom ou não para o seu aluno e entusiasmá-lo. Deve ter uma autoridade amorosa. Ele não é autoritário. Ele, como autoridade amorosa, vai trazer as coisas que ele acha com vida, que ele acha importante. E a criança, lembra aquela imagem da criança do segundo setênio que olha para o mundo? Ele não conhece o mundo, está ávido de conhecer o outro. Quem apresenta o mundo para ele é o professor. Como nós apresentamos o mundo? Apresentamos de uma forma bela. Ah, mas eu gostaria que meu filho desde pequeno aprendesse o que é a realidade das coisas. Ele não tem prontidão para isso. Não dá para ele aprender o que está acontecendo. Então chega em casa e vê um noticiário de cabo a rabo só de coisas horríveis acontecendo. Como que essa alma vai se sentir? Não, ele vai confiar na autoridade amorosa do professor que a cada dia traz um mundo vivo, bonito, belo para ele. É isso que ele precisa, não é da realidade. A realidade no terceiro setênio ele vai poder conhecer. Mas o segundo setênio é o setênio de criação de condições para receber aquilo que a Clarissa falou, né? Eu preparo este mundo de sentimentos para a criança. Eu preparo ela com uma condição para que ela vá para o mundo lá fora e saiba enfrentar esse mundo com maturidade, com benevolência, com tudo que a gente precisa ter para poder enfrentar o mundo lá fora. Senão ela desmorona, ela não aguenta, ela entra nas drogas, ela entra na questão de suicídio, que pode não se falar tanto isso aqui no Brasil, mas no mundo lá fora a gente ouve tanto. Ela tem acessos de loucura e quer matar todo mundo e não sabe por quê. Porque é vazio demais, ela não tem como enfrentar a realidade crua e nua se eu não preparei este mundo do sentimento. Ou que é muito comum a internet, né? Ah, sim, também, o mundo virtual, que não machuca. Todo mundo é lindo, todo mundo é bom. É só uma observação, pesada que eu vou falar, mas você falou que a gente ouve fora essa questão de suicídio, a gente está passando por uma crise de suicídio na adolescência. Aqui no Brasil é grande, inclusive. Eu dei aula numa escola e todo mundo se suicidou, pra você ter uma ideia. Como? Eu dei aula numa escola, não fui professor dele, então assim, é grave, é uma situação grave. Só para, eu sei que é um assunto pesado. Eu vi uma estatística que diminuiu a violência entre os jovens, diminuiu o alcoolismo entre os jovens, mas aumentou o suicídio e a depressão. Eles estão em outros momentos. O Colégio Bandeirantes, nesse semestre, agora teve um caso de 2 consecutivos. Assim, sem direção antiética, é um colégio que trabalha bastante só a questão do tem um professor que ele foi bastante noticiado, outros que não tem mais nome, ocorreram a mesma coisa, né? Não é verdade. Sim. Olha, só para encerrar um caso verdadeiro que aconteceu semana passada, essa semana, eu encontrei uma menina de um colégio famoso na Zona Leste, Mendel. Ela estava chorando na porta de um café, que costuma tomar café, e eu fui lá conversar com ela, por que ela estava chorando.
Eu sei que ela na escola estava de uniforme. E aí ela não quis me falar, lógico, né? Ela falou, não, tá tudo bem. Eu falei, você quer um abraço? Ah, eu quero. Eu dei um abraço nela e tudo mais. Aí eu entrei pra tomar meu café, levei um bombom pra ela, dei pra ela. Ah, eu melhorei, muito obrigada. Precisa conversar com o filho lá. Ok. Hoje ela me encontrou no almoço. Eu nem lembrava mais dela. Eu lembro da situação, mas eu não lembrava da feição dela. E ela veio conversar comigo, ela veio me agradecer. E ela contou que é por causa da escola que ela estava daquele jeito. Porque ela não é jovem. Que pode levar a Por que não está preparado para esse tipo de pressão? Exato. E ela falou pra mim uma coisa muito interessante. Ela falou assim, eu nunca tinha ganhado um abraço assim gratuito. Não é comum, mas foi um abraço. Um abraço gratuito. O que é um abraço gratuito, gente? Não, forte, é muito legal. O professor Valdo, já falei. Características, enfim, já disse. O ensino em épocas, tá? Então aqui só algumas ilustrações, porque, gente, o currículo é tão vasto. O ensino por épocas faz com que os alunos recebam os conteúdos de uma forma não fragmentada ou superficial, e sim de forma integrada com o todo. Ele vai ter aquela época, mas aquela época se integra com tudo o resto que eles vão receber. Através desse sistema, a criança pode efetivamente mergulhar e vivenciar profundamente cada matéria e vivenciá-la de forma multidisciplinar. Gente, eu tive péssimos professores de matemática. Tudo bem, aqui nós estamos só ensinando números, né? Mas olha que beleza, não é lindo? E sempre com alguma imagem daquilo que se relaciona, né? Não é uma imagem do 1, do 3, do 2, é a noite e o dia, as patas da aranha. Então, você está sempre fazendo relação com o mundo, com o todo, não é uma coisa solta. Vamos escrever de 1 a 10. Para quê? Não é mais gostoso? Vamos escrever um 1 e alguma coisa que seja um mundo. Vamos escrever o 2 e algo que no mundo tenha 2. Você vê a matemática no mundo. E aí, além disso, tem todo um trabalho artístico, né? Ali eu trouxe algumas coisas. Uma lousa de matemática, onde a criança, aqui não sei se eu vou enxergar, onde a criança aprende todas as possibilidades de o que é o 15. O que é o 15? O 15 pode ser, o 5, por exemplo, é o 15 dividido por 3. Mas também você pode fazer que o 15 é 5 mais 5 mais 5. O 15 menos 5 dá 10. Então você vai vendo várias nuances e uma lousa que, vamos dizer, motiva a criança, né? Ela olha para essa lousa, ela vai ficar curiosa de entender, por exemplo, que a multiplicação é aquilo, olha. Tem 5 pacotinhos de 3. Ah, entendi. Ali tem 15 bolinhas menos as 5 bolinhas, e ela faz as 10 bolinhas coloridinhas, e o anãozinho, o gnominho, com as pedrinhas caindo ali. Ali é um caderno já de criança de 5º ano, onde eles aprendem botânica. Eles desenham daquele jeito mesmo, tá? Não é folhinha colada, não. É desenhado. Os cadernos são feitos à mão, aqui provavelmente com caneta tinteiro, força do querer, não que eles não escrevam também com a esferográfica. E o caderno é isso mesmo, ele é todo belo, ele é lindo. Ter filhos, 3 filhos numa escola Waldorf, você fica depois sem saber o que fazer com os, claro, até eles ficarem mais velhos. Outro dia encontraram aqui, falaram assim, Sônia, tem um material aí, 5 dos seus filhos são os cadernos da escola Waldorf. Eu falei, não joga nada fora, foi na biblioteca, as professoras vão olhar. Você guarda, você não tem coragem, aquilo é feito, né, com tanto amor. Ali as crianças vivem no 2º ano o Senhor do Tempo, é uma época onde eles aprendem as horas, o relógio, e os relógios são feitos pelas crianças. Então aqui uma criança fez um relógio com pedras, feito e funciona, tem que funcionar. Tem pauta o caderno? Não. Essa brincadeira
prometeu, né, quando a gente começa nessa coisa de colocar o filho numa escola Waldorf, que a gente vai vendo vídeos e a cada dia mais tem mais material disponível, né? Depoimento de ex-aluno. E teve num dos vídeos, eu posso procurar para depois compartilhar, que ela fala exatamente dessa. Ela era uma adolescente falando de que saiu de um tradicional e foi para uma Waldorf. O que mais impressionou foi como assim os cadernos não têm linha. É uma diferença muito grande. E ela leva para esse aspecto da limitação. Ela não tinha o espaço dela de produção limitado, né? Então a gente... E é uma reconstrução... Isso que é pior, se é a pauta, se é a margem. E é uma reconstrução pra gente, né? Isso é porque vocês precisam do tempo que você fazia a margem por 2 vezes. Você tinha que imaginar o pontinho. Fazer a pontinha assim, né? Complementar, que é muito interessante que eu tenho percebido, eu e meu marido, a gente trabalha na Caixa, é um banco que está passando por uma série de transformações, e aí eu fico olhando e falo, Edson, assim, a gente fez a escolha certa, e aí tem pessoas, né, do convívio que falam, como assim? Tem que pôr numa escola super tecnológica. Eu, pera lá, meu marido é da área de TI. E aí o que a gente percebe? Esse esforço para mudança de mindset. É o termo da moda, é o termo do momento, para as pessoas mudarem o modelo mental da empatia, de olhar o outro, de atender as pessoas com essa conexão. Mas que conexão? Eu desaprendi essa conexão. Então a gente vai vendo e como todas essas coisas são fundamentais para esse lá na frente, e esse movimento de retorno, né? Então a gente volta esse movimento cara do mental que não consegue concluir as tarefas. Foco, trazer para o presente, experiências para provar que a pessoa não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, agora adultos. E aí essa reeducação é muito mais sofrida, né? Porque é um reformatar, é desconstruir isso de que eu não preciso da linha, né? De que eu tenho esse meu espaço para produzir num contexto muito mais complexo. Então quando a gente consegue trazer isso para eles, proporcionar isso para eles desde pequeno, eu vejo isso a longo prazo. Eu falo assim, estamos formando seres humanos, depois eles vão escolher o que é ser profissional. E uma fala de um menino que é daqui da região, que eu encontrei na sala de espera da terapia do B, 16 anos, do colégio Etapa, não sei qual, mas ele falou assim, nossa, a gente é treinado, né, para o vestibular e tal. E o menino começou a conversar e ele falou, sabe o que eu me preocupo? Ninguém nunca me ensinou a lavar uma louça, a cuidar de uma casa, e eu vou morar sozinho. E eu tô preocupado com isso. Quando ele me falou aquilo, e às vezes pessoas da família também, nossa, eles lavam a louça, eles, né, dessas tarefas do espaço do jardim, eu falo, claro, porque ele tem que aprender a se virar lá na frente, se suprir lá na frente, que foi essa queixa desse menino. Por exemplo, ele falou, eu não sei dar conta de mim, eu não sei me virar. Como que vai ser daqui a pouco quando eu for morar sozinho? Claro que tem agora a percepção de que ele pode, né, e buscar isso com os pais, etc. Mas olha como a gente pode pensar, nossa, o que ele está aprendendo nessa prática das coisas diárias, e olha como isso lá na frente reflete quando você não tem. Lá no Vale do Silício tem uma Waldorf fortíssima, e os grandes da tecnologia colocam os filhos na Waldorf. Então, porque bem longe a gente sabe dessas escolas mais rapidamente crescendo. Imagina, estão sendo tecnológicos agora, tendo explosão de volta. Nós temos um chefe. Eu gosto muito daqui que eu posso alimentar os peixes. Eu posso ir na sala da Tia Natália e alimentar os peixes, ele estava na etapa. Lindo. Ali aula de violino, aqui aula de trabalhos manuais, as crianças fazem mesmo os gnominhos. Aquarela, já de crianças mais velhas, óbvio. A flauta tocada, no começo a flauta é tocada, eles tocam obras sem leitura musical, só de ouvido. Eles só vão aprender leitura musical por volta do 3º ano. Antes disso eles não têm. Como educar o ser humano? Não sei, vou ser rápida, gente. Assim que sai do jardim, a criança começa com outra etapa de desenvolvimento. Ela sai de seu egocentrismo e começa a se relacionar com o mundo e com as pessoas.
O ritmo do seu dia a dia é fundamental. Os conteúdos precisam tocar seu mundo de sentimentos. A criança incorpora os conteúdos e os transforma em conhecimento, incorpora mesmo, não decora. O currículo desenvolve suas matérias de forma que os alunos possam integrar em seu aprendizado o desenvolvimento do querer, atividades do fazer, do sentir, poesia, arte, música relacionados aos temas que tocam interiormente a criança e o que estão de acordo com os seus interesses, relacionados com a sua idade e amadurecimento, e o desenvolvimento do pensar. O que eu falei? O professor é um artista em criar condições para que a criança aprenda a pensar e não simplesmente decorar as respostas acertadas. As atividades práticas, como teatros, apresentações em trabalhos, viagens, levarão os alunos à aplicação concreta dos conhecimentos. Ah, tá meio ruinzinho, mas então só para vocês verem, então ali é um desenho de um anjo, a criança aprende, por exemplo, o A através das imagens ou de uma história, essa é uma das possibilidades. O B, então olha, o caderno é bem grande, eles não vão fazer o Bzinho, como você disse, na linha, na pauta, eles fazem um B bem grande. Aqui, o professor de inglês está relacionando a matemática com as palavras em inglês, as estações do ano. E no início da aula eles começam com alguma coisa física? Sim, a parte rítmica, acho que você chegou depois. Ah, desculpa. Realmente, eles começam toda uma parte rítmica que é para encarnar, a criança chega na sala mesmo, aí eles começam. Pode ir. Não sei, você se esqueceu. Deixa eu só ver se uma coisa que eu não falei. A aula principal ministrada pelo professor da classe tem a duração de 2 horas, primeiro o ritmo, depois a aula, e segue uma composição que visa trabalhar harmoniosamente o desenvolvimento do querer, sentir e pensar da criança. A aula compreende atividades que visam desenvolver habilidades físico-corpóreas, imaginativas, memória, raciocínio lógico, reflexão, artística, dicção, entre outras coisas. São os recursos que um professor, por exemplo, as matérias complementares acontecem no segundo momento do dia após o lanche, são elas música instrumental, canto, trabalhos manuais, artes aplicadas, pintura, desenho de formas, euritmia, educação física, dramatização e teatro. Aqui uma lousa de uma época importante, que é a época de São Francisco, que é no segundo ano. Aqui é um livro bem usado bastante, onde tem a poesia, rima. Ali é uma atividade para ensinar conta, onde a criança pode aprender como ela faz a soma, através da casinha, o número que vai para o telhadinho, é bem bonitinho, eles aprendem bem. Através de todo esse aprendizado, a criança poderá exteriorizar suas habilidades individuais. A partir do primeiro ano, as crianças iniciam passeios, visitas e viagens, que vão fortalecer o seu aprendizado. Tem uma turma que vai, sábado agora, né? Tem alguém aqui? Do primeiro ano? Sábado vão fazer um passeio bem interessante, já que eles vão aprender a lidar com a lã do carneiro durante todo o ensino fundamental. Então eles vão para Salesópolis, não é Salesópolis, não, é para Amparo, onde eles vão aprender como tosar o carneiro, fiar a lã do carneiro, lavar a lã, limpar. Um passeio bem bonito, é um dos primeiros passeios do primeiro ano este ano. E outros, quem quer contar, alguns pais foram em algum passeio? Eu fui para Salesópolis, o ciclo d'água. O ciclo d'água do ano passado, e esse ano, o terceiro ano, fez uma maratona, né? Porque teve as profissões. Então, eles foram agora recentemente na serralheria e marcenaria, mas assim, serralheria artesanal, né? Foram na padaria, foram na cerâmica, foram no vidreiro, no tijolo, na olaria, né? Trouxeram-nos argila para fazer tijolos em casa. As crianças terceiro. Então eles vão
visitam aquele ofício, conversam com as pessoas que trabalham, né? E eles praticam algumas coisas. Então eles voltaram do vidreiro, cada um com o seu vidrinho, né? Com o seu vasinho feito. Trouxemos argila também da olaria para fazer o tijolo que eles vão construir a casa. A porcelana, cada um também trouxe um joguinho de porcelana. Então, eles vivenciam isso, né? Que trazem esse... O presente do Dia dos Pais, né? O presente do Dia dos Pais foi feito também com material desses passeios, da visita. E fora isso, acho que no caso do terceiro ano, essas seriam, vamos dizer, a gente faz essas visitas para ensinar as profissões primordiais. Mas também não é incomum trazer pais da escola que vão falar sobre profissões dentro da classe. Isso aconteceu também, né? Não? Vocês não. Mas acho que aconteceu com uma... Não, nosso não. Foi, teve gente que veio. Mas foi pouquinho. Geralmente quando o pai também se disponibiliza a vir, a falar, a fazer, é bem legal. Agora já faz um passeio de conhecer São Paulo, né? Sim, agora vamos lá pro pátio, né? História do Brasil. História de São Paulo, do Bandeirantes, e as viagens de Santos. Isso. Guarujá, não é? Você atravessa São Vicente. Não, Bertioga. Trabalho de dramatização e teatro propicia ao professor de classe desenvolver em seus alunos a autoconfiança, a interação com o seu grupo social e a responsabilidade para com o todo. Todo final de ano no ensino fundamental tem um teatro que é feito, o professor escolhe um dos temas do ano, né? E as crianças e os pais ajudam, e as crianças fazem o cenário, o figurino, todos eles fazem todos os papéis, e só no último momento que ela vai designar quem vai ser qual o papel, mas até durante todo o trabalho todos treinam, todos os personagens vivenciam. Não, a partir do primeiro. É que sim, claro, no primeiro ano é um teatrinho menor, no quinto ano já é um teatro maior. A criança dos 7 a 14 anos tem o seu desenvolvimento a partir de 3 importantes relações em sua vida: a família, a escola e os amigos. Toda a escola Waldorf tem como princípio a ativa participação dos pais na vida escolar. Dá para perceber? Eu não sabia nem costurar. Eu não sabia nem costurar, ainda não sei. Aí, só para não deixar vocês um pouco assim às cegas, eu só escrevi uma coisinha muito simples, porque você tem, primeiro pela questão do tempo. O terceiro setênio, o arquétipo o mundo é verdadeiro, é um momento muito importante do ser humano, onde ele tem ainda, lhe permitem um contato inconsciente com a verdade da nossa existência. Por isso que, não sei se hoje ainda, mas pelo menos o adolescente, o jovem do terceiro setênio, ele tem ideais de vida. Eu disse menos hoje, porque hoje os ideais de vida é ser como determinado jogador de futebol, que ganha muito dinheiro, ou ter sucesso, então mudou muito isso. Mas geralmente um aluno que segue a pedagogia nova entende, ele realmente tem dentro dele um contato inconsciente com a verdade da existência. A pergunta que ele faz é: a que eu vim? E a frase dele é: nós nos interessamos uns pelos outros. Não trouxe mais coisas no terceiro setembro, porque é realmente, primeiro por uma questão de tempo, e segundo porque era uma realidade um pouco mais distante da gente, mas a gente pode estudar futuramente também. Então, gente, é o que eu falo em todas as palestras: educar dá trabalho. Mas é muito gratificante, é muito bom. Eu devia perguntar outra coisa, né? A gente viu muitos falando sobre como é o currículo e um pouco do quê.
Mas é possível encontrar um programa? Sim. Ele vai ter talvez uma coisa. Sim, isso tem. Tá. A escola é obrigada a ter isso porque é um programa que a gente apresenta para o MEC. O que você tem que entender, às vezes, é que a forma que nós trabalhamos isso é um pouco diferente. Mas aquilo que a gente vai apresentar para as crianças, ele está totalmente estruturado e passa pela aprovação do MEC. É possível sim. Se você precisar disso, você pode até falar com a Juliana que ela pode passar para qualquer um de vocês. Não tem problema nenhum. Eu acho que até já tem, eu já vi isso feito de uma forma muito linda, artística, dentro de uma escola Waldorf, está em inglês, mas lá também tem, isso já foi bem assim, foi uma coisa que foi divulgada amplamente, assim, de um jeito mais bonito, com todos os anos, tudo desenhado, tudo, mas se você quiser de uma maneira mais simplificada, você pode encontrar sim, com certeza. Você recomenda alguma bibliografia básica sobre o tema? Aquele livro do Rudolf Lance, que eu acho que é a Pedagogia Waldorf, ele é um pontapé para quem quer ler um pouco sobre isso? Ele é maravilhoso, mas ele já está um pouquinho ultrapassado em algumas coisas. Ele é lindo, eu acho que vale a pena ler se você tiver consciência de que nem tudo que está lá já é como hoje. Porque, graças a Deus, o mundo evoluiu, o Rudolf Lance escreveu esse livro há muito tempo atrás, então algumas coisas já não são. Eu não acho nem que o que você vai ler lá está tão fora de propósito, mas hoje você vai encontrar, por exemplo, uma sugestão de brasilidade, de coisas, de contos brasileiros, que lá está escrito os contos alemães, que lá está escrito uma coisa muito voltada para a origem da pedagogia Waldorf, porque ele foi escrito há muitos anos atrás. E hoje a gente já consegue encontrar muita coisa bem legal. Tem um site, meu Deus do céu, não tenho certeza, eu posso ver depois para vocês, se é alguma coisa, Instituto Ruth Salles. Eu acho que é isso, não sei se é instituto. Lá você encontra muito, inclusive material, vídeos, muita coisa legal para você conhecer. Mas eu acho assim, eu não diria que eu não recomendo, mas eu acho que ele é lindo de ler. Uma pessoa que tem amor àquilo que ele está falando, então ele é uma pessoa fabulosa. É só você entender que aquilo hoje já teve uma ampliação. Outra coisa que eu acho interessante é assim, a Lina, por exemplo, que é a professora do terceiro ano, desde o primeiro ano, ela, nas reuniões, ela indica alguma bibliografia para os pais, algumas coisas a gente faz até compra coletiva, porque é legal você ler naquela época da criança, né? Então, por exemplo, a criança aos 9 anos, que é o Rubicão. Se eu ler esse Rubicão hoje para o Daniel, que tem 4, não faz o menor sentido, né? Agora, ler, imaginando a Laís, o que ela está passando, o momento que ela está, você começa a ler aquilo, dá um certo desespero, né? Mas é muito mais, se vivencia muito mais, porque as leituras antroposóficas, vamos combinar, que elas são difíceis, né? Até a ideia desse grupo de estudos é exatamente por isso, para a gente poder ler junto, né? Acompanhar algumas coisas que cada um vai interpretar de uma determinada forma. Às vezes não interpreta nada, você dorme, 3 semanas depois você lembra daquilo e fala, acho que está querendo dizer alguma coisa por aí, né? Então, a Lina nos ajuda muito nesse sentido, né? Da leitura na época, né? Eu acho que facilita. Se você quiser, como ela está quase vindo do jardim, eu acho que seria legal, por exemplo, A Natureza Mímica da Criança, que é um livro lindo, eu adoro essa relação. Aquele arte de educar também, não sei se você já leu. Pode ser também Arte de Educar, e tem um livrinho assim, ele foi escrito para uma comunidade da Monte Azul, de uma comunidade de Carins, que é o dia a dia da criança de jardim. Então lá é um livro prático que vai contar como elas lá fizeram esse trabalho com as crianças do jardim, de crianças pequenininhas. Eu me lembro que quando eu comecei, eu amava esses livros assim mais simples. Você visualiza o que está acontecendo. Esse é A Natureza Mímica da Criança, é livro de cabeceira.
Eu tenho uns livros do Steiner também, que eles são específicos de pedagogia Waldorf, que falam da primeira infância, que são livros, eu não lembro os nomes, eu posso até trazer, você deve saber até de cor, para passar para ela, mas vale muito a pena ler, porque o Steiner tem muita fama de ser muito difícil, mas os livros antroposóficos, os livros que são de pedagogia Waldorf são muito simples, são muito diretos, porque eles foram escritos para os primeiros professores, para os pais. Então é muito legal, assim, é emocionante de ver. Fala, não sei, eu não me lembro aqui o nome. Eu vou fazer um levantamento e peço depois para a Gabriela passar para vocês. São muito legais. Dos mais simplesinhos, como ela está dizendo, que vai atingir mais essa primeira, pelo menos o primeiro CPM nesse momento. Eu achei o Pedagogia, não li ele inteiro, eu li um pedaço, mas eu achei ele muito leve. Assim, é que é claro, a gente teve uma bagagem com vocês no decorrer desses anos, então você vai lendo ele, vai encaixando com as coisas que vocês foram falando em várias palestras, tudo fica tão claro, as peças de quebra-cabeça vão encaixando, mesmo que o nunca viu aquilo, você fala, putz, isso faz sentido, né? Fica mais assim, mais assado, pô, que legal, não sei o quê. Ele eu quase diria que ele é quase didático. Ele pode ter uma distância temporal em relação à época que foi escrito, mas os conceitos principais, para mim, me soou leve. Eu não sei se eu já estou acostumado com a escola ou se ele soa leve mesmo. Acho que essas coisas que ele está dizendo ajudam, assim, o apoio das palestras acaba trazendo um entendimento. Eu lembro quando eu comecei, falava de trimigração, quatrimigração, que não entrava na cabeça, depois você vai ouvindo mais, vai entendendo, um retoma aqui, outro retoma aqui, você vai compreender melhor. Em breve, eu acho que, não sei se já foi marcado, acho que não, nós vamos falar na segunda-feira, que era para não confundir com hoje. A doutora Clarissa vai dar uma palestra especialmente para o pessoal do berçário. Então acho que também vai ser bem legal, porque também vai ajudar bastante. Dia 1º de setembro, Clarissa, eu não quis mandar hoje, que era para não confundir com a data de hoje, porque eu falei, ai nossa, é muita informação, fica muita coisa. Está confirmado? Não, já está marcado. Eu acho que é 1º de setembro, que é um sábado. Porque para o pessoal do berçário tem que ser sábado, né, gente? Ter filhos menorzinhos assim é mais complicado deixar, né? Quando a criança é maior, tem até que deixar na casa de um amigo e tal. Mas pro berçário, acho que tem que ser no sábado. Vai ser bem legal. Sônia, fala uma coisa para finalizar. Que a gente falou do pensar, no sentido de querer, você harmoniza a criança. Uma criança que é mais neurosensorial, você vai trabalhar esse ritmo. A gente falou da alimentação. Então, assim, é uma pedagogia curativa. O que diferencia da própria pedagogia curativa em si? A pedagogia curativa? A pedagogia curativa, ela trabalha especialmente com crianças com necessidades especiais. O termo pedagogia curativa é destinado ao trabalho antroposófico, pedagógico, com crianças especiais. Ela é curativa no sentido daquela frase que eu amo quando a Clarice fala, que é a medicina educa e a pedagogia cura. Porque assim, não é por nada, gente, se você consegue ter um trabalho todo de educação nesse sentido de harmonizar tudo isso, você não fica doente, quer dizer, quase não fica. A gente é ser Eu, pelo menos, como tive uma educação, fui alfabetizada precocemente, não era para estar lá, eu tive que ir por causa... Gente, o que eu já tenho de dores nos dedos de artrite, porque é complicado, né? Quando a gente acelera o processo, a gente paga o preço. Não estou dizendo que as pessoas não sobrevivem. Graças a Deus, nós estamos no topo da cadeia alimentar, porque a gente sobrevive e se adapta a tudo. Mas a duras penas, né? E principalmente quando essas penas refletem uma dor de alma, eu acho. O corpo, a gente até encontra mais facilmente saídas, mas a alma é muito complicada. A prova é o que ele falou, né? Tem gente cada vez mais se suicidando, cada vez mais. As perspectivas que você começa a ler, não sei em que ano aí, o número de crianças que vão nascer com
Autismo é absurdo. Alzheimer vai ser a doença não sei do que, a depressão e eu não sei o que. É algo assustador. Algo assustador. Muito bem.